falar de outra atriz mirim, porque você piscou, né, e a Mel Maia ficou adulta. Ela tá com 21 anos, deu uma entrevista aí pro Sem Censura da TV Brasil e ela mostrou que, ainda que ela seja muito jovem, né, 21 anos, ela já tem uma boa noção sobre como lidar com a forma como as pessoas falam sobre ela, até porque, por mais que ela tenha 21, ela tem muito tempo de carreira. Vamos ver o que ela falou? Daqui a pouco a gente volta. Eu acho que a fofoca, assim, é que agora eu vejo com outros olhos, sabe? Mas naquela fase ali de pré-adolescência, né? Eu tive minha vida inteira exposta. É onde a gente está se conhecendo, a gente está ali vendo... Vai na festinha, beija uma boca. Beija uma boca, e a gente está conhecendo o nosso estilo, a gente está conhecendo o que a gente gosta, a gente está se autoconhecendo, né? E essa fase é aquela fase que a gente sente muita insegurança com o corpo e com a vida, sabe? E como eu tinha essa época de vida muito exposta já, tinha muito site de fofoca falando o que a Mel Maia fez no final de semana, quem ela beijou, quem ela já namorou. Então, acho que nessa época de pré-adolescência, pra mim, era chato. Agora, em outra fase da minha vida, agora como jovem adulta, eu já vejo com outros olhos, sabe? Tem muita coisa que a gente pode deixar mais no off, vamos usar nossas redes sociais como vitrine para o nosso trabalho, e se fizer uma fofoca, tudo bem, porque a vida é exposta, sabe? Vão ter pessoas dando opiniões ruins, chatas, mas isso não diz sobre a gente, diz muito mais sobre outra pessoa. Claro. O que ela tá fazendo no momento que ela tá me chamando de feia ou dizendo que minha cara é torta? Ela deve estar no sofá, sem fazer nada, com a blusa na Provavelmente pia, com a cara torta. com a cara mais torta que a minha, enquanto eu tô trabalhando, ralando, construindo tudo que eu desejo, sabe? Então eu acho que isso diz muito sobre a pessoa e aprendi muito isso em terapia. Interessante essa perspectiva da Mel Maia, porque ela meio que se completa com o que a gente estava falando um pouco em relação a Jade Picon. O que eu quero dizer com isso? A Jade pegou as críticas que ela teve quando fez Travessia e está demonstrando de que decidiu aprender, pegar aquela crítica construtiva, aprender e se tornar uma melhor atriz. E a Mel está exatamente dizendo que saiba filtrar as críticas. Exatamente avisando que vão existir críticas sempre, elas vão acontecer, o seu trabalho envolve a exposição, ela é uma atriz, é atriz desde criança. Você que não está sabendo quem é Mel Maia, lembre-se de Avenida Brasil. Ela era a Nina quando criancinha. Sim. Ela era desse tamanzinho, é por isso que a gente fica chocado. Então ela traz essa outra perspectiva que de fato é importantíssima. Sempre que alguém entra novo aqui com a gente, na nossa equipe de vídeo do Metrópolis, eu gosto de deixar claro pra gente, olha, não leia os comentários, as pessoas elas vão ser más com você. Leia os comentários a respeito do seu trabalho. Se elas estiverem falando do seu trabalho, como aconteceu recentemente, um moço comentou aqui na nossa live, ele me deu uma aula num comentário, uma coisa que eu fiquei chocado, porque as pessoas normalmente elas são extremamente grosseiras. Não, ele deu uma aula, apontou onde a gente poderia melhorar. Uma semana depois ele estava assistindo com a gente e estava elogiando o programa. Isso é que é interessante. Eu acho que isso foi muito interessante da Mel Maia, porque não deve ser fácil viver sob os holofotes quando você é adolescente. Criança, eu acho até que o pai tá ali, pode controlar mais, os pais têm controle das redes sociais, principalmente hoje em dia, mas na adolescência é muito complicado e ver que a Mel tá se tornando essa mulher, ela ainda tá em formação, é muito interessante, né, Lucas? É muito interessante, sim. A Mel Maia, ela tem 21 anos, né? Mas ela cresceu aí nos holofotes, com a mídia, com os pais ali muito em cima. Os pais dela sempre estiveram aí acompanhando a carreira dela, em todo lugar, tá? Eles estão lá, acho que até hoje eles ainda seguem acompanhando. E eu acho que foram muito cruéis com a Mel, principalmente em relação ao corpo, a mudança do corpo dela de criança para adulto, né? Faz muito tempo que a gente vê aí muitos comentários sobre o corpo da Mel, né? Ela teve essa passagem, que foi ganhando as curvas, e aí tem aquela parte da adolescente para adulto, que o corpo muda muito, a bunda dela tá grande, não sei o quê, a barriga, lá. Foram muito cruéis com a Mel nesse ponto. Eu me lembro de já ter ficado incomodado várias vezes de ler coisas que falavam do corpo dela. Então, assim, imagino o quanto não foi difícil para ela passar por isso, né? Porque já é uma fase que qualquer adolescente, qualquer mulher passa, qualquer menina passa com a mudança no corpo, e a Mel teve que lidar com isso e de forma pública, na mídia, com as pessoas falando do corpo dela e dizendo o que ela devia fazer, se ela devia postar foto de biquíni, se ela não devia postar.
quem ela devia beijar, quem ela não devia beijar. Eu acho que a Mel até se permitiu bastante, né? Porque a gente viu que ela teve aí vários namoros, que ela, acho que em alguns momentos ela até extrapolou ali do que ela devia mostrar nas redes sociais. Acho que se mostrou demais algumas vezes, devia ter segurado um pouco. Mas é isso, é a pessoa ganhando maturidade. Tentativa né? e Só que erro. no caso da Mel, a gente teve, ela não teve opção. Os erros e os acertos dela estavam todos na mídia, estavam todos sendo avaliados e julgados. Então, quando ela se exibiu demais na rede social, como todo adolescente, como todo adulto jovem, como ela disse, faz, ela foi julgada, muito julgada. Então, que legal que ela tá com essa fala aí mais madura. Eu também tenho notado ela bem mais madura, lidando melhor, dando respostas melhores, já que a gente estava falando sobre entrevista, né? A gente observa muito, eu avalio muito como é que o artista tá, de acordo com as entrevistas que ele dá, né, com as abordagens que eu faço, e acho que a Mel também evoluiu bastante. Mas não foi fácil. No caso dela aí, que cresceu com tudo isso, acho que foram bastante cruéis com ela. Rick, você que trabalha diretamente com televisão, a Mel Maia, você acha que ela faz parte de um grupo seleto, ou seja, de jovens que jovens que eram famosos, ficaram adultos e hoje têm essa visão mais centrada do que deve mostrar, do que deve levar em consideração? Ou, de fato, hoje nós vemos uma geração, essa da Mel Maia, até mesmo da Bruna Marquezine, que é um pouco mais velha, de jovens que sabem lidar melhor com a fama, de que conseguem lidar melhor com a fama, mesmo que passem por momentos tão cruéis como o que a Mel Maia passou? Não, continuam sendo casos pontuais, infelizmente. A gente sabe que a maioria esmagadora dos jovens que continuam nos holofotes enquanto adultos não tem um amadurecimento tão bacana quanto o da Mel. E ela, infelizmente, ela foi forçada a amadurecer a duras penas, né? Porque os comentários que ela era alvo nas redes sociais eram horrorosos. Não só os que o Lucas falou sobre o corpo dela. O que essa menina era objetificada por conta dos relacionamentos, por conta de algumas brincadeirinhas mais adultas que fazia. Eu lembro muito bem de um vídeo de parabéns pra você, que trocaram a letra, ela tava cantando. E daí isso caiu numa bolha extremamente machista do Twitter, ela foi alvo de todas as ofensas que você imaginar. Pouquíssimas pessoas saberiam lidar com isso da forma que ela lidou. Tem muita gente ali que descambaria de vez, ficaria doida depois de ver esse tipo de comentário. E o ponto mesmo que você citou de é muito difícil ler os comentários quando você é uma figura pública. Nós três aqui falamos para uma bolha, mas mesmo assim, a quantidade de comentários muito maldosos que todos nós recebemos você tem que ter estômago. E aí, ter essa capacidade de discernir quem está querendo que a gente cresça, quem tem uma crítica bacana, quem está vindo com um feedback que realmente vai acrescentar algo para nós como pessoas, como jornalistas, como produtores de Exato. conteúdo, de quem simplesmente está com inveja e queria estar no nosso lugar, mas não tem capacidade para isso. É difícil, não é todo mundo que tem esse saco, esse estômago que a gente tem pra estar aqui e lidar com esse tipo de coisa todos os dias. Imagina ela que estava em novelas que davam 40 pontos no horário nobre. E que legal ver que ela conseguiu não só amadurecer esse lado, de conseguir compreender melhor o que ela deve levar ou não para a vida dela em relação aos comentários, como ver também que ela está evoluindo como atriz. Afinal, ela está aí em Os Donos do Jogo, está sendo elogiada na série, está arrasando no papel, tá belíssima. Então, assim, se ela faz parte de uma bolha, que essa bolha possa crescer e mais jovens artistas possam crescer na profissão sem precisar lidar com tanta gente ruim. Eu sei que eu tô sendo super poliana aqui nesse meu desejo, infelizmente não vai acontecer, mas é o que eu desejo. Ó,